Para confeccionar esta saia, eu vou usar a linha Raíza, artesanato toque de seda, super soft. Este cone contém 500 metros. A linha Raíza, ela é um fio 100% de polipropileno e tem uma Tex de 288, ó, Tex 288. E eu vou confeccionar, eu começo confeccionando o quadradinho da vovó com agulha 2,5, tá? Então eu vou usar a agulha 2,5 e para confeccionar a saia, eu vou usar essas três cores aqui, ó. Todos os fios Raíza, vou utilizar na cor verde, preto e vermelho. De cada cor eu utilizo um cone somente, tá bom? Aí já falei que vou usar a agulha 2,5 e vou usar aqui também Lastex, ó. Vou usar o Lastex pro cos, tá bom? Então, esses são os materiais que eu vou utilizar aqui para fazer a saia. E aí, eu vou utilizar também uma agulha, ó. Essa agulha, ela é sem ponta, ó. É uma agulha sem ponta, para fazer os arremates. Ok, gente? Eu vou iniciar aqui fazendo um anel mágico. Ó, dou assim uma volta. Deixa eu fazer mais devagar, para que todos entendam. Eu sei que todos quase sabem fazer anel mágico, mas tem gente que não sabe ainda. Então, eu tô aqui, ó, com o fio, coloco assim, dou uma volta aqui, ó, nos meus dois dedos, seguro aqui, ó, e venho aqui por trás com o meu fio, assim, ó, e prendo assim. Aí, vou introduzir minha agulha aqui, puxar o meu fio, retiro os meus dedos e eu fiquei aqui com um anel mágico, ó. Agora, aqui dentro desse anel mágico, eu vou colocar 4 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Se você não consegue fazer o anel mágico, você pode começar com 6 correntes, tá? Faz 6 correntes e fecha em círculo. Então, aqui, ó, eu coloco 3 correntes que me equivalem a um ponto alto e vou colocar aqui mais 2 pontos altos. 1, 2. Faço 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos aqui dentro. Então, aqui eu tô com o segundo grupinho de 3 pontos altos. 2, 3. Esse aqui é o quadradinho da vovó, tá, gente? Eu sei que muita gente sabe fazer isso aqui, mas às vezes tem alguma iniciante que não sabe fazer, então é bom a gente ensinar o passo a passo. Aqui eu faço 2 correntes novamente e venho aqui dentro, coloco mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, aqui eu já tenho 3 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Vou fazer 2 correntes. E venho aqui dentro e coloco mais 3 pontos. 1, 2, 3. Faço 2 correntes. E agora aqui, eu já tenho os 4 grupinhos de 3 pontos altos, então eu vou fechar o meu anel puxando esse fio menor. Ó, puxo ele aqui, fechei. Agora, eu fiz aqui 2 correntes, então eu vou vir aqui no primeiro ponto alto que fiz, ó, nas 3 correntes iniciais, eu venho na terceira corrente e vou fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar aqui nesse espaço de 2 correntes. Então, eu faço um ponto baixíssimo no ponto seguinte, um ponto baixíssimo no ponto seguinte e um ponto baixíssimo dentro aqui das 2 correntes. Eu vou subir aqui agora 3 correntes que me equivalem a um ponto alto. 1, 2, 3. E aqui, nesse espaço de corrente, eu vou fazer um grupo com 3 pontos altos. Então, eu já tenho um, vou colocar mais 2 pontos altos aqui dentro. 1, 2. Assim. Agora, eu faço 2 correntes, 1, 2, e venho aqui dentro ainda e vou colocar mais 3 pontos altos. Ficando com ponto V triplo aqui dentro das 2 correntes.
Então, aqui, ó. Aqui no espaço de 2 correntes ficou assim, ó. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação, vou laçar e vou vir aqui, ó, no espaço de 2 correntes e vou novamente fazer o meu ponto V triplo. 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos no mesmo ponto da base. Então, aqui fica assim, ó. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou laçar e vou vir aqui, ó, onde eu tenho o espaço de 2 correntes e novamente vou fazer o ponto V triplo. 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntes de separação, vou laçar e vou vir aqui onde eu tenho as 2 correntes também e vou também fazer um ponto V triplo aqui. Coloco 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Aí, aqui, para finalizar a minha carreira, eu vou fazer 2 correntes. E vou vir aqui, ó, na terceira corrente do primeiro ponto e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Então, aqui nós temos a segunda carreira aqui do nosso quadradinho. Agora, vamos para a terceira carreira. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo pelo ponto da frente. Venho com ponto baixíssimo no próximo ponto. E venho com ponto baixíssimo aqui dentro. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes que me equivalem a um ponto alto. Vou colocar aqui dentro mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos aqui, formando o meu canto. Vocês observam que o nosso quadradinho tem 4 cantos, né? Então, todos os cantos nós vamos ter esse ponto V triplo. Agora, eu vou fazer uma corrente de separação. Aqui eu tenho uma casinha vazia, tá vendo? Aqui nessa casinha vazia, eu vou fazer um grupo com 3 pontos altos. Então, eu coloco aqui 1, 2 e 3. Agora, eu vou fazer 2 correntes de separação. Aí, eu venho aqui, ó, eu tenho novamente o ponto V triplo. Então, eu vou fazer outro ponto V triplo em cima dele. Aqui é o meu outro canto. Que o nosso quadradinho tem 4 cantos, né? Então, nós precisamos ter 4 pontos V triplo aqui. Então, aqui eu coloco 3 pontos altos. 2 correntes. E 3 pontos altos. Então, aqui eu tenho o meu outro canto e já fiquei aqui com a minha primeira lateral já pronta. Já vou mostrar pra vocês. Ó, então aqui eu tenho a minha primeira lateral do quadradinho, tá vendo? Aí aqui a segunda lateral, a terceira e a quarta. Então, a segunda e a terceira e a quarta a gente vai repetir a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, aqui, ó, eu vou fazer 2 correntes de separação. Vou laçar, vou vir aqui na casinha vazia e vou colocar 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Vou fazer 2 correntes e vou vir aqui onde eu tenho o meu outro canto, ó, o ponto V triplo, e vou fazer ponto V triplo aqui. Então, aqui eu tenho o meu terceiro canto.
o meu terceiro canto e a minha segunda lateral. Agora, vocês observam como está o nosso quadradinho, ó. Temos aqui já pronto a primeira lateral e a segunda lateral. Agora, vamos fazer a terceira e a quarta. Então, aqui, ó, eu faço 2 correntes. E aqui eu tenho a casinha vazia, eu venho aqui e coloco 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Faço 2 correntes e venho aqui, ó, onde eu tenho o ponto V triplo e vou fazer ponto V triplo, e esse é o meu quarto ponto V triplo. 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. Aí, eu faço 2 correntes e aqui eu vou fazer a última lateral, ó, para completar o quadradinho. Agora, eu faço a última lateral aqui. Então, eu faço 2 correntes, venho aqui dentro, coloco 3 pontos altos. Eu falo pontos altos, eu trabalho ponto alongado, tá, gente? Ponto alto alongado. Aí, eu falo ponto alto. E você não precisa trabalhar ponto alto alongado, porque eu trabalho ponto alto alongado. Não, você pode fazer o ponto que você é acostumado a fazer, tá bom? Não precisa ser ponto alongado, não. Pode ser ponto normal. Aí, aqui, ó, eu vou fazer 2 correntes. Como eu vou trocar a cor do fio, então eu vou cortar aqui o meu fio. Cadê minha tesoura? Ai, gente, deixa eu procurar minha tesoura, que eu não trouxe ela. Pronto, busquei aqui a minha tesoura, eu vou cortar aqui o fio, ó. E agora, a gente vai arrematar essa cor, porque nós vamos trocar a nossa cor. Nosso quadradinho aqui é 3 carreiras com a cor vermelha. E nós vamos fazer aqui 6 carreiras. Então, eu faço 3 vermelho. E aí, as outras 3 carreiras eu vou fazer com o fio verde, tá? Vou pegar o fio verde agora para fazer as outras 3 carreiras. Então, vamos arrematar aqui primeiro, ó. Eu cortei o meu fio, ó. Fiz as 2 correntes, cortei o fio. Vou pegar esse fio, vou colocar aqui na minha agulha. Ó, coloquei o fio aqui na agulha. Agora, eu vou vir aqui, ó. Eu tenho o primeiro ponto alto aqui, tá vendo? Ó, eu tenho o primeiro ponto alto. Eu passo esse primeiro ponto alto sem trabalhar, ó. Que aqui é a terceira corrente do primeiro ponto alto, tá vendo? Eu passo essa corrente e venho na da frente. Coloco aqui a minha agulha e vou sair lá do outro lado. Aí, eu vou puxar assim, ó. Aí, eu vou vir aqui na última correntinha que fiz aqui, ó. Eu fiz 2 correntes e cortei o fio, né? Então, eu venho na última correntinha aqui, ó. Introduzo a minha agulha aqui na última correntinha e venho no primeiro ponto alto que pulei. Introduzo a minha agulha lá na laçadinha, ó, do primeiro ponto alto, saindo lá embaixo. Assim. Aí, aqui eu formei a correntinha aqui em cima do primeiro ponto alto, ó. Daí, só ajeito ela assim, pra ela ficar bonitinha. E pronto, ó. Aqui já está feito o arremate. Agora, eu venho aqui atrás e escondo o meu fio aqui e dou um nozinho nele. E aqui eu vou colocar cola. Como eu tô trabalhando com o fio Raíza, ele é um fio de polipropileno, então ele é um fio liso. Ele necessita de cola para não se soltar. Então, como eu não tenho a cola aqui, eu não gosto de queimar também o meu fio, eu vou deixar, eu vou comprar a cola e aí eu venho arrematando esses fiozinhos aqui. Por enquanto, eu vou deixar assim, ó. Eu vou abrir a trama, opa, tá fora, né? Vou abrir a trama aqui, ó. Separar, fazer 2 perninhas, uma para um lado, outra para o outro. Eu só consigo fazer isso porque eu tô trabalhando com fio Raíza, tá? Se de repente você estiver aí trabalhando com fio Anne, você não vai conseguir fazer isso. Aí você arremata aqui o fiozinho e esconde de forma diferente, tá bom? Ó, vou pegar aqui. Tá vendo? Ó, separei 2 perninhas, tirei uma da agulha e a outra eu deixei na agulha. Eu vou pegar essa que tá na agulha
e vou passar para um ponto aqui da frente. Ó, passo aqui para um ponto aqui da frente, ó. Puxo, já posso tirar da agulha e agora eu dou um nozinho. Pego as duas perninhas e dou um nozinho. Da mesma forma, eu vou arrematar esse outro fio aqui do centro, tá? Todos os arremates que eu for fazer aqui vai ser desta forma. Então, eu tô mostrando esse primeiro pra vocês, aí eu não vou mostrar os outros. Os outros, vocês já sabem que eu já mostrei aqui, então vocês fazem aí de vocês, tá? Ó. Dei 3 nozinhos, vou apertar, aí eu vou cortar esse nozinho. Depois que eu corto, aí eu venho e pingo cola aqui, tá? Não tenho a cola agora, mas eu já vou providenciar, daí eu vou vir e vou pingar um pinguinho de cola aqui pra não acontecer de desmanchar. E da mesma forma, agora eu pego esse fio, coloco na agulha, separo as duas perninhas, uma pro lado, outra pro outro, tiro uma da agulha, passo outra num ponto mais pra frente, amarro as duas perninhas, corto e colo. Agora, aqui com o meu fio já arrematado, ó, arrematei o fio aqui de trás também. Então, o meu quadradinho está assim. Agora, eu vou colocar aqui o meu fio verde, ó. Peguei aqui o fio, aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui a minha laçada inicial. E aí, eu vou vir aqui, ó. Vou vir nessa casinha vazia, tá? Eu não vou vir aqui no canto, não. Vou vir na casinha vazia aqui, ó. E vou colocar aqui o meu fio. Então, eu vou iniciar por aqui a minha carreira. Aí, eu vou fazer aqui 3 pontos altos aqui nessa casinha vazia. Então, eu subo 3 correntes que me equivalem a um ponto alto. E vou vir aqui dentro e vou colocar mais 2 pontos altos, ficando aqui com um grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e venho para outra casinha vazia. Agora, vocês observam que a gente tem 2 casinhas vazias aqui antes do canto. Então, nessa casinha vazia também eu vou fazer um grupo com 3 pontos altos. E sempre fazendo 2 correntes de separação. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu tenho o canto, vou repetir o canto aqui, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço aqui de 2 correntes. 3 pontos altos. Então, aqui, já repeti aqui o meu canto, ó, ponto V triplo sobre ponto V triplo, aqui as 2 casinhas cheias. Agora, aqui, eu vou fazer 2 correntes. E vou vir aqui na casinha vazia, vou colocar 3 pontos altos. Duas correntes. Venho na outra casinha vazia, vou colocar 3 pontos altos. Duas correntes. E vou vir aqui onde eu tenho o outro canto, ponto V triplo, e vou repetir aqui, ponto V triplo. Fazendo aqui o meu canto. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, nós vamos repetindo assim, gente, todas as carreiras, ó. Aqui eu tenho a minha lateral, tá vendo, ó? E aí, a gente vai ficar repetindo assim, até ficar com 7 carreiras, tá? 3 de vermelho e 3 de verde. Então, aqui eu vou fazer 2 correntes e venho aqui na casinha vazia e colocar 3 pontos altos. Aqui, meu quadradinho está assim, ó. Já fiz as 4 lateral. E agora que pra encerrar aqui a 4ª lateral, eu vou fazer assim, ó. 2 correntes.
Vou vir aqui na terceira corrente do primeiro ponto e vou fechar com ponto baixíssimo. E agora, eu vou iniciar aqui a minha quinta carreira. Então, eu vou caminhar com ponto baixíssimo pelo ponto da frente. Venho com ponto baixíssimo no próximo ponto. E venho com ponto baixíssimo aqui dentro das correntes. E eu vou iniciar minha carreira daqui. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu subo 3 correntes e venho aqui dentro, coloco mais 2 pontos altos, ficando aqui com um grupo de 3 pontos altos. E agora, nós vamos fazer igual, gente. Nas casinhas vazias, aqui, ó, vocês observam que nós temos 3 casinhas vazias. Então, aqui nas casinhas vazias, nós vamos colocar grupo de 3 pontos altos. E aqui nós temos o canto. Então, nós vamos fazer ponto V triplo sobre ponto V triplo, igual a gente vem fazendo desde o início, ó. Tá bom? E nas casinhas vazias, a gente vai colocar grupinho de 3 pontos altos, igual a gente fez nas outras carreiras, ó, e vai ficando assim. Então, eu vou fazer aqui, e sempre quando finalizar aqui com ponto baixíssimo, caminha com ponto baixíssimo até dentro aqui das correntes e inicia com um grupinho de 3 pontos altos, tá? Eu vou fazer aqui as minhas carreiras, são 7 carreiras. Eu vou voltar com vocês na carreira de número 7, porque a gente vai emendar. Vamos emendar os squares, tá bom? Nós vamos precisar aqui de uma faixa com 8 squares, ou melhor, nós vamos precisar de uma faixa com a medida do nosso quadril. Então, aqui a medida do meu quadril, eu preciso de 8 squares para dar a medida do meu quadril. Como você vai fazer o seu aí? Você tira a medida do seu quadril com a fita métrica, ou você vai emendando os squares e vai medindo no seu quadril. Quando encontrar os squares, então tá na hora de você fechar em círculo, tá bom? Eu vou precisar de 8 squares aqui. Aí, você vê quantos squares você vai precisar para fechar no seu quadril. Às vezes, você precisa menos, 6, né? Ou às vezes, você precisa mais. Porque a gente tem que colocar número par de square, porque os squares são... E depois eu vou mostrar para vocês por que a gente precisa de número par de square, tá? Depois eu explico melhor. Então, deixa eu fazer minha carreira aqui. Quando eu chegar na carreira de número 7, eu volto pra gente fazer a emenda dos squares. Aqui, eu já estou na terceira carreira com a cor verde. Gente, me parece que eu falei que aqui são 7 carreiras e não são, tá, gente? Se eu falei, relevam, porque eu errei. São 6 carreiras. 3 vermelho e 3 verde, tá? Então, aqui eu tô na carreira de número 6. Aqui, ó, eu iniciei aqui, ó. Iniciei a carreira aqui. Fiz uma lateral e a segunda lateral. Eu estou aqui, ó, no canto da segunda lateral. Agora, eu vou fazer a união nesse square aqui, ó, tá? Eu tenho que observar, ó, esse aqui é o lado direito do square, esse aqui é o lado avesso, tá vendo? Então, o lado direito, ele fica voltado pra cima. Fica bem assim, ó. Aí, eu deixo ele aqui. Aqui, ó, eu vou fazer 2 correntes. Eu fiz a metade do canto, tá vendo? Ó, coloquei 3 pontos. Aí, eu vou fazer uma corrente. Faço uma corrente, eu vou retirar aqui, ó. Talvez possa ser difícil de vocês enxergar, porque a gente tá na cor preto. Mas eu acho que não vai ser difícil enxergar, não. Eu venho aqui no canto, ó. Tá vendo? Eu venho aqui no canto. Vou introduzir a minha agulha em uma das correntes, que eu tenho 2 correntinhas aqui no canto, né? Eu introduzo em uma das correntes, pode ser em qualquer uma delas, ó. Assim. E pego o meu fio aqui, a minha laçada, e passo aqui dentro dessa corrente. Assim. Passei aqui, eu vou fazer a minha segunda corrente aqui do meu canto. Vou laçar e vou vir aqui e vou acabar de completar aqui a outra lateral do canto. Então, aqui dentro eu vou colocar os 3 pontos altos para acabar de fazer aqui o canto. Feito isso, novamente eu vou fazer, deixa eu virar esse aqui para ficar certo aqui, assim. Ó, novamente aqui eu vou fazer uma corrente, seria 2, né? Eu faço uma corrente, puxo, seguro para não voltar o fio, venho aqui, ó, depois do canto aqui, na casinha vazia, vou introduzir a minha agulha em uma das correntes. Eu sempre introduzo de cima para baixo, assim, ó, bem no meio da corrente, venho aqui, pego a minha laçada e puxo aqui. A gente tá fazendo, aí eu faço a outra corrente. A gente tá fazendo a união dos squares aqui. Aí, eu venho aqui na casinha vazia e vou fazer aqui a minha casinha vazia. Então, eu coloco aqui 3 pontos altos.
Agora, novamente, eu faço uma corrente e puxo e seguro. Aí, eu venho aqui no square, ó, na próxima casinha vazia que temos ao lado, vou introduzir a minha agulha na corrente, de cima para baixo, assim. Vou pegar aqui a minha laçada e vou puxar aqui passando por dentro dessa corrente. Fiz isso, ajusto a laçada, faço uma corrente e venho na próxima casinha vazia aqui e vou fazer o grupo de 3 pontos altos. Faço uma corrente novamente, puxo e seguro. Venho aqui na próxima casinha vazia do square. Novamente, vou introduzir a minha agulha na corrente, de cima para baixo. Vou buscar a minha laçada, passar aqui dentro da corrente, ajustar a laçada, fazer uma corrente e voltar na outra casinha vazia, fazer o meu grupo de 3 pontos altos. Vou fazer uma corrente de separação, vou puxar e segurar. Venho aqui, ó, na próxima casinha vazia, introduzo a minha agulha na corrente de baixo para cima, busco a minha laçada, passo aqui dentro da corrente, ajusto a laçada, faço uma corrente. Vou laçar e vou vir aqui na próxima casinha vazia, fazer meu grupo de 3 pontos altos. Faço uma corrente, puxo, seguro e venho aqui na outra casinha vazia. Novamente vou introduzir a minha agulha na corrente de cima para baixo. Vou pegar a minha laçada, vou puxar aqui passando por dentro da corrente. Ajusto a minha laçada, faço uma corrente. Vou laçar e vou vir aqui dentro do canto, ó. Venho aqui e vou colocar 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma corrente, puxo, seguro, venho aqui, ó, eu tenho o canto aqui, tá vendo, ó, o meu canto, venho dentro de uma das correntes, introduzo a minha agulha de cima para baixo, pego a minha laçada, passo aqui dentro da corrente, ajusto, faço uma corrente e volto aqui terminar o meu canto. Então, aqui, deixa eu prender aqui para mostrar. Aqui, ó, fiz a minha união, ficou assim. A união aqui dos squares. E essa união a gente vai repetir em todos os squares. Aqui eu já tenho vários squares, ó. Eu fiz a união aqui de um, e aí vocês veem que, ó, um é vermelho e verde. O outro eu coloquei vermelho e preto. Vermelho e verde, vermelho e preto. Vocês escolhem a cor que vocês quiserem aí, tá? Vermelho e verde, vermelho e preto, vermelho e verde. Agora, eu vou usar o outro aqui, vermelho e preto. Vocês observam que eu comecei aqui na ponta com vermelho e verde. Eu tenho que terminar essa ponta aqui com vermelho e preto, porque quando eu fizer a união aqui, ó, não pode ficar verde com verde. Na hora de fazer a união tem que ser assim, ó, verde e o preto, pra dar certo, tá? Não, pra não fazer assim. Por isso que eu falei pra vocês, pra gente fazer os squares sempre com o número par. Porque se você for fazer número ímpar dos squares, a hora que você for unir aqui, vai dar as duas cores. E não pode, tem que ser assim a união, ó, preto com verde, tá bom? Então, aqui eu vou terminar aqui agora a minha carreira, ó, termino. Vou fazer o próximo square, e aí eu volto já só pra fazer a união do próximo square, porque quando eu for fazer a união aqui, eu vou fechar em círculo. Então, quando eu for fazer a união do outro square, eu vou fazer a união aqui, aí eu venho e trago aqui em círculo e faço a união aqui também. Então, vou unir aqui e aqui no outro square. Aqui, fiz o meu último square aqui da minha faixa. E aqui, gente, ó, eu estou na última carreira do square, então eu iniciei aqui,
fiz aqui 2 grupinhos de 3 pontos altos e cheguei no canto. Esse canto eu já vou começar a fazer a emenda dele. Eu vou colocar aqui, ó, com o outro canto, vou fazer a emenda aqui, ó, fazer a emenda aqui. Aí essa lateral eu passo sem fazer emenda. Aí quando eu chegar aqui nesse outro canto, eu vou emendar aqui nesse canto, ó. E venho, faço a emenda aqui até no próximo canto. E aí depois finalizo aqui a carreira. Então, essa carreira e aquela carreira lá fica sem emenda, fica livre. E a gente vai fazer a emenda aqui nessa carreira e depois nessa carreira. Então, eu começo aqui já no primeiro canto, emendando aqui. Aí, venho até o próximo canto, subo aqui livre. Chegou aqui no canto, eu emendo com esse canto aqui. E venho fazendo a emenda até aqui e depois termino livre aqui. Finalizo aqui, corto e arremato meu fio. Vou fazer as minhas emendas aqui, aí volto pra gente dar continuidade. Depois aqui dos squares todos, feito a união aqui, nós estamos agora com eles em círculo. Agora, nós vamos trabalhar, vamos fazer aqui primeira parte de cima, a gente vai subir aqui até o cos. Quando a gente trabalhar aqui até o cos, aí nós vamos voltar aqui e fazer o restante da barra. Então, aqui, ó, eu vou pegar o meu fio vermelho, tá? Que é o fio do miolo, e vou começar aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, nesse ponto aqui do canto, tá vendo? Ó, nós temos essa emenda do canto e esse aqui. Eu venho nesse daqui, vou colocar aqui o meu fio e vou fazer aqui 1, 2, 3 correntes que me equivalem a um ponto alto. Vou laçar, vou vir no próximo ponto, eu vou pegar a argola de trás do ponto para fazer ponto alto. Nós vamos trabalhar agora toda a nossa carreira aqui fazendo ponto alto, tá? Ó. Ponto alto. E só vamos fazer ponto alto e sempre pegando a argola de trás do ponto. Toda a carreira com ponto alto, ó. Só ponto alto. Gente, aqui eu já trabalhei várias carreiras de ponto alto e cada carreira de ponto alto eu fui intercalando com uma carreira de ponto baixo. Vou explicar aqui para vocês direitinho como eu fiz. Aqui, como eu mostrei para vocês, né, trabalhei aqui a carreira de ponto alto, assim desta forma, aqui levantando aqui nos squares. Depois que eu trabalhei essa carreira de ponto alto, eu trabalhei aqui uma carreira de ponto baixo. Essa carreirinha que vocês estão vendo aqui, ó, é a carreira de ponto baixo. E eu trabalhei ela pegando na argolinha de trás do ponto, tá? E fiz a carreira de ponto baixo pegando na argolinha de trás do ponto. Depois dessa carreira de ponto baixo, eu trabalhei aqui uma carreira de ponto alto, também pegando na argolinha de trás do ponto, tá? Então, ó, carreira de ponto alto, carreira de ponto baixo. Carreira de ponto alto. E aqui eu trabalhei a carreira de ponto baixo, só que essa carreira de ponto baixo eu trabalhei ela do lado avesso, pegando a argolinha da frente do ponto. Mas se você não quer, não precisa trabalhar ela do lado avesso, pode trabalhar ela do lado direito mesmo, pegando a argolinha de trás do ponto, tá? Eu quis fazer essa do lado avesso e só foi essa só que eu trabalhei do lado avesso e nenhuma mais. Então, ela ficou assim, ó. Depois dessa carreira de ponto baixo, eu trabalhei a carreira de ponto alto, tá? E também pegando a argolinha de trás do ponto. Já essa carreira, trabalhei ela do lado direito, tá? Foi só essa carreira aqui que eu trabalhei do lado avesso e nenhuma mais, tá bom? Aí, trabalhei essa carreira toda de ponto alto, pegando a argola de trás do ponto, tá? E aí, vim com essa de ponto baixo. E essa de ponto baixo, ó, nessa carreira de ponto baixo, eu fiz uma diminuição. Vocês podem ver aqui, ó, a minha diminuição. Tem uma aqui, a outra aqui, ó. Como que eu fiz essa diminuição? Fiz a diminuição aqui, trabalhei 10 pontos normal, e aí o ponto alto de número 11 e 12, fechei eles junto. Então, a cada 10 pontos, eu diminuí um ponto,
Sempre fazendo junto, 2 pontos, tipo o ponto de número 11 e o 12, fechando junto, tá? Só foi essa diminuição que eu fiz aqui. E depois eu fui trabalhando normal, carreira de ponto alto, carreira de ponto baixo. Sempre pegando a argolinha de trás do ponto. Troquei a cor do fio, peguei o fio verde e trabalhei uma carreira de ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Ó, vocês podem ver aqui, ó, ponto alto, ponto baixo. Depois troquei pro fio vermelho e novamente uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo. E aí, peguei aqui o fio preto. Esse fio preto, eu trabalhei uma carreira só de meio ponto alto, tá? Não foi ponto baixo, uma carreira de... Não, perdão. Essa daqui foi ponto baixo, tá? Essa carreira aqui foi ponto baixo. Deixa eu ver direito pra não errar. Gente, perdão. Deixa eu falar direitinho. Essa carreira, na cor preto, foi meio ponto alto, não foi ponto baixo, tá? A gente trabalha várias carreiras, depois esquece. Essa aqui foi uma carreirinha de meio ponto alto. Se você não sabe fazer meio ponto alto, daqui um pouquinho eu mostro pra você como faz. Depois que trabalhei essa de meio ponto alto, aí eu voltei pra cor verde e trabalhei ponto alto. E todas as carreiras que eu trabalhei foi pegando a argolinha de trás do ponto, tá, gente? Ó, aí trabalhei de ponto alto e uma de ponto baixo. Tá? Na cor verde, troquei pro vermelho, trabalhei uma de ponto alto e uma de ponto baixo. Troquei pro preto, uma carreira de meio ponto alto. E troquei pro verde. Aqui o verde, eu trabalhei uma carreira de ponto alto. Só que aqui o verde já não foi ponto alto, tá? Essa aqui na cor verde, eu trabalhei meio ponto alto. Uma carreira de meio ponto alto, pegando a argola de trás do ponto. E depois, uma carreira de ponto baixo, pegando as duas argolas do ponto. Não peguei só a de trás, o ponto baixo, tá? Pegando as duas argolas do ponto, trabalhei uma carreira de ponto baixo. Aí, foi uma carreira de meio ponto alto, intercalando com uma carreira de ponto baixo, tá? A de meio ponto alto eu trabalhei pegando a argola de trás do ponto. Vocês podem ver que tá o relevinho aqui, ó. Então, trabalhei pegando a argola de trás do ponto. E a de ponto baixo, eu trabalhei pegando as duas argolas, normal, tá? Então, fui intercalando meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo, meio ponto alto, ponto baixo. E agora estou na carreira de meio ponto alto. Então, eu vou mostrar para quem não sabe fazer meio ponto alto, vou mostrar agora como faz meio ponto alto. E aqui... se você sentir necessidade de fazer diminuição, porque aqui a gente tá subindo rumo à cintura, como eu vou colocar lastex aqui, eu não fiz diminuição, deixei assim, só fiz só essa diminuição aqui embaixo, que eu mostrei pra vocês, a cada 10 pontos eu fiz uma diminuição, tá? E depois não fiz mais nenhuma diminuição, trabalhei só ponto sobre ponto. Bom, então aqui agora eu vou mostrar pra vocês como trabalhar o meio ponto alto. E depois eu volto a explicar aqui a parte de baixo, que também eu já fiz, é tudo de ponto alto, tá? Então, depois eu volto a explicar pra vocês que a única coisa ali da parte de baixo é que a gente vai trabalhar uma carreira com aumento, mas eu vou explicar direitinho pra vocês cada carreira. Então, aqui, ó, vamos fazer aqui meio ponto alto, pra quem não sabe como trabalhar o meio ponto alto. Eu vou mostrar aqui, ó. Meio ponto alto, você vai trabalhar da seguinte forma, vai laçar a agulha, vai vir aqui, ó. E vai pegando a argola de trás do ponto, tirar tudo junto. Esse é o meio ponto alto, tá? Laça a agulha, pega aqui, ó, por trás do ponto, na argolinha de trás do ponto, e retira tudo junto, fechando assim o seu ponto, ó, tá? Esse aqui é o meio ponto alto. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira aqui com meio ponto alto, e daí eu volto na próxima carreira, que a gente vai trocar a cor do fio e colocar lastex, tá? Aí, eu já vou explicar pra vocês como colocar o lastex. Terminei aqui a minha carreira de meio ponto alto, cortei, arrematei o fio, peguei aqui o fio preto, peguei também o lastex, vou colocar duas perninhas, ó, duas perninhas do lastex, tá? Pra saber o tamanho que você vai cortar o seu lastex, você tira a medida aqui, ó, mede o lastex aqui na cintura, corta certinho o tamanho da cintura, a circunferência, você mede ele assim dobrado, tá? Corta certinho a circunferência da cintura da saia. E aí, você corta 2 vezes o tamanho, pega duas perninhas assim, ó. Aí, eu deixo um tanto assim, que eu vou amarrar, pra amarrar ele depois. E aí, ou você já pode fechar em círculo, colocar ele já fechado em círculo, tá? E aí, eu coloco ele aqui, ó. Ó, coloco ele aqui.
e vou trabalhar ponto baixo conduzindo o lastex. E o ponto baixo eu vou trabalhar pegando as duas argolinhas do ponto, não vou pegar só a de trás não. Vou fazendo assim e vou conduzindo aqui o meu lastex e trabalhando um ponto baixo para cada ponto da barra, da base, ó, tá? E cada vez que eu for colocar o fio preto, eu vou colocar o lastex. Porque o fio preto eu vou trabalhar ele sempre em ponto baixo. Aqui, ó, terminando a carreira com fio preto, eu vou colocar o fio vermelho e vou trabalhar uma carreira de meio ponto alto sem o lastex, tá? E aí, eu volto pro fio preto de novo, trabalhar uma carreira de ponto baixo, conduzindo o lastex, tá? Então, eu vou trabalhar aqui, ó, essa carreira, ó, o lastex tá aqui, eu venho conduzindo ele. Vou trabalhar toda essa carreira de ponto baixo, chegando aqui no final, aí eu junto as duas pontas, dou um nozinho aqui no lastex, ó, dou um nozinho aqui, corto o excesso, escondo o nozinho pra dentro do ponto, tá? E aí, finalizo aqui a carreira, corto o fio, né, arremato, e aí venho com o fio vermelho, tá bom? Então, eu vou terminar aqui a minha carreira, vou colocar uma carreira de vermelho, trabalhando em meio ponto alto, sem o lastex, tá? E aí, eu volto, depois que eu colocar a carreira vermelha, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado como está. E fazer mais uma carreira de preto, colocando o lastex. Aqui, eu terminei a carreira com fio preto, colocando lastex. Aí, trabalhei uma carreira de meio ponto alto com fio vermelho. E essa carreira de meio ponto alto, eu trabalhei pegando a argolinha de trás do ponto. E agora, voltei pro fio preto novamente, vou trabalhar uma carreira de ponto baixo, colocando lastex, tá? E aqui, essa carreira de ponto baixo, eu trabalho pegando as duas argolas do ponto. E aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, eu não arrematei o elástico, ó, não amarrei ainda aqui o lastex. Vou deixar depois, quando eu colocar todas as carreiras com lastex, aí eu vou regular todos eles pra ficar do mesmo jeitinho. E finalizar aqui com cola, tá? Finalizar aqui com cola. E, enfim, eu vou colocando aqui as carreiras, vou intercalando. Aqui eu coloquei uma de preto, uma de vermelho. Agora eu tô colocando uma de preto novamente. Aí eu coloco uma de verde. Vocês estão enxergando azul aqui, gente, mas o fio não é azul, é verde, tá? Aí coloco uma carreira de verde no meio ponto alto, sem lastex. E aí, volto a colocar uma de preto no ponto baixo com lastex. Então, eu vou intercalando assim, ó. Quantas vezes eu colocar a carreira de ponto baixo no fio preto, eu vou colocar lastex, tá? Se eu colocar aqui 10 carreiras de ponto baixo no fio preto, todas elas eu coloco lastex, tá? E vou intercalando, uma de preto, uma de vermelho, uma de preto, uma de verde, uma de preto, uma de vermelho, uma de preto, uma de verde, quantas carreiras for necessário, tá? Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras e volto mostrando pra vocês o resultado. E pra gente finalizar aqui a parte de baixo, e aí eu explicar finalizar aqui a parte de cima, e aí eu explicar pra vocês aqui na parte de baixo como foi que eu trabalhei, tá bom? Então, eu vou finalizar todas as minhas carreiras aqui e já volto. Terminei aqui todas as minhas carreiras, então eu trabalhei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreiras intercalando com o fio preto. E em cada carreira do fio preto, coloquei o lastex. Aqui, ó, finalizei com uma carreira de ponto baixo com fio verde. Então, o meu cos ficou assim. Agora, gente, eu peguei aqui um cinto, ó. Peguei esse cinto aqui pra tirar a medida. Que agora eu vou fazer o passador pra colocar o cinto. Então, eu peguei esse cinto meu, que ele é larguinho, ó. Pra poder tirar a medida. E eu vou mostrar pra vocês do outro lado que eu já fiz os dois, ó. Aqui eu já tenho os dois pronto, tá vendo, ó? Um de um lado, outro do outro. Isso aqui é a parte da frente. E eu vou mostrar pra vocês como fazer esse aqui da parte das costas. Aqui nas costas, eu vou fazer um só aqui no meio, ó. Bem no meio aqui. Até coloquei o marcador de um lado do outro pra depois eu fazer certinho aqui o meio. Então, aqui eu vou fazer um bem aqui no meio. Vou mostrar pra vocês como fazer aqui. Primeiro eu vou explicar pra vocês aqui na parte de baixo, ó. Aqui na parte de baixo, vocês podem ver que eu trabalhei carreira de ponto alto, intercalando com uma carreira de ponto baixo. Eu fiz da mesma forma aqui, ó. Coloquei ponto alto aqui nos squares, trabalhei toda uma carreira de ponto alto, intercalei com uma carreira de ponto baixo.
Nessa segunda carreira, a cada 10 pontos eu fiz um aumento. Como é que faz aumento? Colocando 2 pontos altos. Eu fiz o aumento aqui, ó, na carreira de ponto alto, tá? Colocando 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, como eu fiz? Trabalhei 10 pontos altos. E no ponto de número 11, eu coloquei o ponto de número 11 e o ponto de número 12 no mesmo ponto de base. Depois, trabalhei de novo 10 pontos altos. E o 11 e o 12 no mesmo ponto de base. E assim eu fui fazendo toda a minha carreira. E eu só fiz aumento só nessa carreira aqui. As outras carreiras eu fui intercalando carreira de ponto baixo com carreira de ponto alto, carreira de ponto baixo com carreira de ponto alto, todas sem aumento, tá? Trabalhei até o final aqui sem aumento, intercalando as carreiras. E aqui no final eu trabalhei uma carreira de ponto alto com fio verde e uma carreira de ponto baixo com fio verde. E ficou assim, ó. Aqui não tem segredo, tá, gente? Todas as carreiras de ponto alto intercalando com uma carreira de ponto baixo, tá bom? E o aumento eu coloquei somente na segunda carreira de ponto alto. Aqui eu coloquei o aumento, a cada 10 pontos eu fazia um aumento, beleza? Se você sentir necessidade de fazer aumento em alguma outra dessas carreiras, pode fazer, ok? Não tem problema nenhum, você pode fazer se você quiser que a sua saia abre mais, enfim, quer que ela fica com mais roda, você pode fazer aumento nas outras carreiras. Talvez a tensão do seu ponto vai fechando a sua carreira. Aí você não quer que feche a sua saia, você quer que ela continue abertinha. Você pode fazer aumento se você sentir necessidade, beleza? Bom, então essa parte de baixo não tem segredo, tá? Aqui, ó, como vocês podem ver, uma carreira de vermelho, uma de preto, uma de verde, uma de preto, uma de vermelho, uma de preto. Tá bom? Então, aqui, ó, carreira de vermelho, ponto alto, a de preto, ponto baixo. A de verde, ponto alto, a de preto, ponto baixo. A de vermelho, ponto alto e a de preto, ponto baixo. Aí, terminei com uma carreira de ponto alto no verde e uma carreira de ponto baixo no verde, tá? Finalizei assim, ó, a minha carreira. Aqui tá dobradinho, mas é assim, ó. É porque ficou dobrado aqui embaixo, tá? Mas é assim, ó. Tá bom, gente? Então, aqui tá beleza, né? Não ficou dúvida. Bom, aqui na parte de cima já expliquei tudo, né? Mostrei pra vocês que fiz diminuição nessa carreira de ponto baixo, né? A diminuição, aí subi reto. E aqui coloquei o elástico. E agora, nós vamos fazer aqui pra finalizar o passador bem aqui no meio, mais ou menos aqui, fica o meio, ó. Então, a gente vai pegar esse... É só você medir o meio aqui, ó, que nem a parte... Aqui, se você fizer aqui no meio, aí na parte da frente é só você medir a beirada aqui, ó. Pra colocar um em cada lateral aqui e tá pronto. Então, aqui vamos colocar bem aqui. E aí, eu peguei o fio verde, porque é o fio que mais predomina a saia, é o verde, né? Então, eu fiz o passador com fio verde. Aí, aqui, ó. Vou fazer o meu nozinho inicial. Ó. Fazer o meu nozinho inicial. Retiro da agulha e venho aqui e vou vir bem no meinho. Vamos ver aqui. Bem aqui no meinho. Vou colocar nesse ponto, nessa carreira de preto. Vou pegar a argolinha de trás, aqui, essa argolinha que ficou aqui, ó. Que a gente deixou ressaltada aqui. Vou colocar aqui o meu fio. Vou subir aqui 2 correntes. 1 e 2. E aqui vou laçar a minha agulha e vou fazer ponto alto, ó. Venho no próximo ponto aqui da frente, ó. E coloco um ponto alto. Então, eu tenho aqui 2 pontos altos. Venho no próximo ponto, vou colocar um ponto alto. Aí, eu tenho aqui 3 pontos altos. E venho no próximo ponto, coloco um ponto alto. Eu tenho aqui 4 pontos altos. E no próximo ponto, coloco um ponto alto. Então, eu tenho aqui 5 pontos altos. E agora, eu vou fazer aqui carreira de vai e vem por 9 carreiras. Ó, viro. E vou fazer ponto alto aqui, ó. Venho aqui, ó, dentro do meu ponto, coloco minha agulha. Vou fazer 2 correntes. E vou colocar um ponto alto para cada ponto. Então, são 5 pontos, eu vou fazer 5 pontos altos aqui. Eu vou ficar fazendo carreira de vai e vem até que eu atinjo 9 carreiras de ponto alto.
Fiz aqui 9 carreiras de ponto alto, então meu passador tá assim. Agora eu vou pegar ele aqui, ó, vou medir retinho assim, ó, retinho até aqui. Então eu vou colocar ele nessa carreira de ponto baixo que fica aqui, ó, nessa laçadinha da frente que a gente deixou dos pontos aqui. Então eu vou colocar bem aqui. Aí eu coloco ele não para ele ficar muito esticado assim, eu coloco para ele ficar meio assim, ó. Aqui para ele ficar meio assim, não ficar muito esticado, tá? Deixa eu pegar aqui meu fio que deu uma bagunça aqui. Arrumar aqui, gente. Então aqui agora, ó, vou medir retinho aqui, ó. Descer ele retinho assim. Ó, tá vendo? Pra ele ficar assim retinho. Aí eu vou colocar nessa carreira aqui, ó. Bem nessa carreira aqui. Aí eu venho assim, ó. Vou introduzir a agulha no ponto aqui, ó. Ó, vou introduzir a agulha aqui. Ajeito aqui o meu fio. Aí eu venho, vou medir certinho aqui, ó. Eu venho nessa carreira de baixo aqui, introduzo a minha agulha aqui, ó. E aí eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui para fazer a união, ó. Pego o fio e faço um ponto baixíssimo. Ó, aí eu venho no ponto da frente, introduzo a agulha e vou lá no outro ponto lá embaixo, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo também. Agora eu venho no próximo ponto, vou no ponto lá da frente, um ponto baixíssimo. No próximo ponto, vou no ponto da frente. Então aqui eu já uni 4 pontos, né? E agora eu vou unir o último ponto aqui, ó. Venho aqui no ponto da frente e pronto, fiz aqui a união. Aí, ó, ficou certinho aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou virar aqui e vou subir aqui na lateral aqui, ó, fazendo ponto baixo. Para cada ponto alto que eu tenho aqui na lateral, eu vou colocar 2 pontos baixos em cada ponto alto. Então eu venho aqui, ó. Aí tem pernilongo aqui. Eu venho aqui, coloco um ponto baixo aqui, ó. E vou colocando 2 pontos baixos para cada ponto até chegar ali em cima. Quando chegar ali em cima, eu vou cortar e arrematar o fio e amarrar o fio no outro lado e também colocar ponto baixo, ó. Chega aqui em cima, vou cortar o fio, passo aqui pra dentro, essas 2 pontas, passo aqui pra dentro, amarro aqui dentro. Aí coloco o fio nesse outro lado e desço fazendo ponto baixo e chega aqui embaixo arremato. E assim ficou o meu passador. Então eu coloquei um aqui na parte das costas e 2 aqui na parte da frente e ficou assim, ó. E assim ficou a saia com o cinto, ó. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.